Boa tarde, pessoal do Bahia Mais. Eu me chamo Guilherme, vocês já me conhecem. Eu estou fazendo o quarto vídeo do canal, falando sobre o novo goleiro do Bahia, né? Saiu várias notícias agora à tarde e agora de manhã, né? Da chegada do goleiro Moisés Ramírez, como eu já tinha falado no vídeo anterior de Kaique. Se vocês quiserem ver, está aqui embaixo. Tá numa playlist que eu montei de jogadores que o Bahia contratou, né? Nicolas Azevedo, Marcos Vitor, do Ceará, e Kaique, né? E agora está chegando o Moisés Ramírez. Vou esperar tudo se confirmar, mas eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco, que é um jogador muito interessante, é um goleiro com características muito boas, certo? Eu vou falar sobre ele, que é um goleiro equatoriano, certo? O Equador, que esteve na Copa do Mundo recentemente em 2022, né, jogou um bom futebol, teve o seu artilheiro, o Ener Valencia, né, que é um bom atacante, e Moisés Ramírez, né, que viajou para Salvador, né, ele postou uma foto no aeroporto, no avião, né, com um olhozinho, a gente não sabe, né, mas provavelmente muitas fontes do Equador falaram que ele está vindo para o Bahia. O Bahia comprou 70% dele, né? E vou, né, apresentar aqui para vocês sobre ele, o material que eu tenho, né, que vocês podem olhar, né, que é no SofaScore. É um site bem especializado, né, nessa questão de jogadores, né, de estatística. Ramírez, 22 anos, equatoriano, pé direito, goleiro, 1,85, né? Tem vários goleiros mais altos que ele, mas mesmo assim ele consegue, né, se destacar. Ele começou base no Independente Del Valle. Uma coisa interessante é que ele foi emprestado para a Sociedade e estava com opção de compra, mas ele não quase nem jogou direito na Real Sociedade. Mas aí jogou na Real Sociedade B, voltou para o Independente Del Valle e agora, né, está jogando boas partidas, né? Fez boas campanhas com a equipe equatoriana. Foi campeão nacional do Equador em 2021, ganhou a Sul-Americana, né? Ganhou a Sul-Americana. Deixa eu botar aqui. Ganhou a Sul-Americana, né? Com a equipe. E agora está jogando ainda, né? Chegou a ser reserva na Copa do Mundo, né? Com o Equador. E jogou a Copa do Mundo Sub-20, assim como o Nicolas Azevedo. Né? Mas um ponto que eu quero destacar é os pontos fortes que até o site ele fala, né? Consistência, interceptação de lançamentos longos, apesar de ter um pouco baixo para a posição de goleiro, né? Que os goleiros, tudo maior de 1,90 m a mais, mas mesmo assim ele consegue, né, interceptar e saídas do gol. Um goleiro que sai muito, né? Aquele goleiro líbero atacante, ele tem aquela mania de sempre sair nas bolas e ele tem essa capacidade por causa da sua velocidade, né? A sua versatilidade. Mas eu vou destacar uma campanha interessante que é quando o Independente Del Valle foi campeão. Ele teve notas acima de 7 pontos, né? Foi impressionante. Jogou 7 jogos, todos titular. Tomou 0,3 gols sofridos por partida, ou seja, quase não sofreu gols, né? Nas estatísticas, se você for olhar, a equipe do Independente Del Valle é uma das melhores defesas do campeonato, da Sul-Americana. E isso se dá muito por ele. 3 pontos de defesa por jogo, mais de 90% de índice de defesas. E saídas certas, como a gente falou no início, ele é muito bom nas saídas. Ele conseguiu decidir saída de jogo, certo? Ele conseguiu nas saídas. Tanto que ele tem 100% de aproveitamento nessas saídas. Continuando e também continuando com as defesas, né? As defesas dentro da área. Ele defendeu 11 de 21. 21 defesas total, 11 dentro da área e 10 fora da área.
Então isso mostra que ele é um goleiro excepcional na defesa e também na questão de iniciar o jogo, que a gente vai falar mais tarde. Agora na questão de passe, incrível, toques, 46 toques. Eu acho que eu fiz isso com... Ele tem mais toques por jogo que vários jogadores que jogam no time titular de vários clubes. Por exemplo, de Marcos Vitor, apesar de Marcos Vitor ele ter poucos jogos, né? No caso, ele jogou total e 7 jogos com o Ceará. Ele teve menos toques que Moisés Ramírez. Moisés Ramírez tem 7 jogos, 46 toques. Pelo que eu me lembro, e vocês podem olhar no vídeo anterior, Marcos Vitor tem 41. Tem 65% de passes certos. A maioria é no próprio meio campo, né? Entre goleiro zagueiro, goleiro lateral. E dentro, no meio de campo de ataque, ele tem 22%. 2 passes. Bolas longas, um bom aproveitamento. 6 passes longos, 6 bolas longas. Isso, né? Aqueles passes cavados, né? Que o goleiro faz, aquela fatiada que o goleiro faz para o lateral ou para frente. Ele tem um bom acerto, 33%. Ele teve 5 jogos sem sofrer gols. É claro que a defesa do Independente Del Valle também é muito boa, mas isso se dá graças até o goleiro que eles têm, né? Um goleiro colombiano, goleiro alto, goleiro colombiano não, equatoriano, né? A gente confunde um pouquinho. Mas um goleiro forte, um goleiro rápido, né? Um goleiro com versatilidade com os braços, né? Joga com os pés. Então, era um goleiro excepcional para o Bahia. E até a questão de disputa de bolas, né? Na questão de cruzamentos, ele ganhou praticamente quase tudo, mais de 35%. Duelos aéreos, ganhou 100% dos duelos aéreos. Mas um problema pode ser a perda de posse de bola. Eu havia até uns comentários no Twitter da torcida, né, e de muitos comentaristas, que já teve situações de erros que levaram gol do próprio goleiro. Mas, mesmo assim, ele acerta mais do que erra. É claro que isso pode ser consertado por Renato Paiva, que, inclusive, eu acho que foi indicação dele, certo? Mas, mesmo assim, eu acho que ele se destaca por isso. Ele teve 3 perdas de posse de bola, alguns desses podem ter levado ao gol, mas isso pode ser considerado como um erro a ser cometido, né? Que pode ser consertado por Renato Paiva, o treinador. Os valores não foram divulgados, ainda não foi anunciado. Ele deve estar viajando, mas é um bom goleiro, excepcional. 22 anos, ele pode ser de 5 anos de nível, jogar no Bahia e pode ser vendido para a Europa. Isso pode ter certeza. E ele pode ser titular do Equador. Na Copa do Mundo de agora, ele foi reserva, porque tem um goleiro mais experiente que ele. Mas futuramente, se ele já estiver na equipe do Bahia, ter boas atuações no âmbito nacional e internacional, com certeza ele pode até ser vendido por um time do Grupo City da Europa. Com certeza. Tá bom? Então, como é que ele pode se encaixar no time de Renato Paiva? A gente sempre faz essa pergunta. Ele pode ser aquele goleiro líbero que ele jogou com o Renato Paiva no Independente Del Valle. Isso é fato. Não tem muito o que falar. Um goleiro que joga muito com os pés, né? Não dá chutão, né? Faz lançamentos precisos e com um propósito. Ele não vai jogar a bola para fora, não vai dar chutão, né? É um goleiro que sabe dar muito passes bons, né? Sabe fazer aquelas fatiadas, né? Aquela que a gente chama fatiada. Sabe dar um bom das passes curtos, lançamentos, como eu já falei. É um goleiro, por mais que tenha menos de 1,90 m, ele ganha os duelos aéreos, né? Tem boa impulsão, né? E eu sempre destaco isso com jogadores, com os goleiros mais baixos, que tem muita boa impulsão, tem boa saída de gol, né? Por ser goleiro líbero, ele tem que sair, né? Quando tiver situações de mano a mano com o atacante. Então, acho que será uma boa contratação com o Bahia, tá bom? Ainda não saímos mais informações no momento, né? Mas a gente vai encerrar aqui, pronto. A gente não teve mais nenhuma informação no momento, né? Ele deve estar no avião, né? A viagem do Equador para Salvador.
mas a gente deve ter mais informações para daqui decorrer da noite. A gente vai ter mais vídeo. Vou falar sobre David Duarte, o zagueiro do Fluminense, que vai chegar por empréstimo, né? Nos próximos dias vai ter Marcos Felipe, vai ter Diego Rosa, que inclusive está fazendo exames médicos no CT, né? E muitos outros, tá bom? Então é isso, por favor, deixa o like. Aqui tá o meu Twitter, né? O meu canal no YouTube, por favor, deixe like, se inscreva, certo? Para nos ajudar a continuar motivado nesse momento, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado por tudo mesmo, por estar me incentivando. Hoje vai ter live no canal Estádio Esquadrão comigo, né? E com ele, se vocês quiserem, né, me apoiar lá, por favor. A gente está com 15 inscritos em 3 dias, né? Isso é muito importante, certo? Então, muito obrigado por tudo. Valeu, boa tarde. Bora, Bahia.